Olá a todos, um ótimo sábado pra vocês, 22 de fevereiro, isso aí, a gente só tem esse episódio do podcast, então aproveitem o cafezinho e vamos nessa que a história de hoje é fascinante. A gente vai falar do filme Emília Pérez, que começou a temporada de premiações bombando, sabe, com um monte de indicações, elogios, mas aí no meio do caminho a coisa toda desandou e o filme acabou envolvido em várias polêmicas. Imaginem só uma mistura de suspense, musical, e pra completar a história de um chefão de cartel mexicano que resolve fazer transição de gênero pra fugir dos inimigos. De cara a gente já vê que a premissa é ousada, né? Não é à toa que chama a atenção do mundo todo e gera uma baita expectativa. E é aí que a história fica ainda mais interessante. É verdade, o filme do diretor francês Jacques Audiard foi super bem recebido pela crítica internacional no começo. Mas aí começaram a pipocar críticas de vários lados, questionando a representação do México, a questão da identidade trans e até o comportamento da atriz principal, a Carla Sofia Gascon. É um caso que coloca em questão a representatividade na indústria do entretenimento, sabe? Tipo, quem tem o direito de contar quais histórias, como garantir que essas narrativas sejam autênticas e respeitosas. E a primeira polêmica já veio justamente do México, né? Esportistas e público mexicano criticaram a forma como o país foi retratado no filme. Eles apontaram o uso de clichês e estereótipos que ligam o México à violência e ao narcotráfico. Essa visão que muitos consideram colonizado, ou seja, que passa uma imagem distorcida e simplista do México, moldada por uma perspectiva de fora, sabe? Gerou muita revolta. Principalmente porque o próprio Audiard, o diretor, admitiu que não tinha feito uma pesquisa profunda sobre o México antes de escrever o roteiro. Além da questão da pesquisa, a produção do filme em si também reforça essa crítica. Apesar de a história se passar no México, Emília Pérez foi filmado na França, com um elenco que é basicamente europeu. Isso levanta dúvidas sobre a autenticidade da representação da cultura mexicana. E as críticas não pararam por aí. A representação da identidade trans também virou alvo de debate. Muita gente criticou como o filme foca no lado médico da transição de gênero da personagem principal. E isso, para muita gente, acaba reduzindo uma questão complexa a uma cirurgia. Pois é, o filme ignora as partes social e subjetiva da identidade trans, que vão muito além do físico. O filósofo Paul Mi Preciado, por exemplo, criticou o filme abertamente. Ele argumenta que a história do filme reforça estereótipos negativos. A ideia de que a transição de gênero é usada para fugir ou se esconder, meio que reforça uma visão distorcida, até meio doentia da identidade trans, como se fosse uma doença que precisa de cura. E a linguagem do filme também foi criticada, né? Sim, muita gente apontou que a linguagem usada no filme não é a mesma que a comunidade trans usa para se identificar. É como se o filme estivesse falando sobre a comunidade trans e não com ela. Essa falta de diálogo real com a comunidade que o filme tenta representar é um problema que aparece em muitos casos de representação problemática na mídia. E aí entra a Carla Sofia Gascon, a atriz trans que faz a protagonista do filme. Ela fez história ao se tornar a primeira mulher trans indicada ao Oscar de melhor atriz, mas logo se viu no meio de uma baita polêmica. O que aconteceu? Postagens antigas da Gascon nas redes sociais vieram à tona e adivinha? Comentários racistas, xenofóbicos e islamofóbicos. Essa bomba causou uma reação imediata da indústria, com a Netflix, que distribui o filme tirando a atriz da campanha de divulgação e dos eventos. Nossa, parece que a história do filme se repetiu na vida real, né? A questão da representatividade volta com tudo, mas agora com foco no comportamento da atriz. Sem dúvida. E para piorar, a tentativa da Gascon de se defender e pedir desculpas não colou muito bem. Ela tentou se colocar como vítima e isso acabou piorando a crise. E como é que essa avalanche de polêmicas impactou o desempenho de Emília Pérez nas premiações? O filme era um dos favoritos ao Oscar, com 13 indicações, incluindo melhor filme e melhor atriz para Gascon. Pois é, as chances do filme despencaram. Publicações como o Business Insider e o Vulture falaram sobre a rejeição ao filme e até mencionaram a crítica da GLA de Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, que é uma ONG americana que monitora como a comunidade LGBTQI+ é retratada na mídia. Eles disseram que a representação trans no filme é um retrocesso. É quase irônico, né? Um filme que queria falar de identidade e transformação, mas que acabou virando exemplo de como a falta de representatividade real e o comportamento polêmico de quem está envolvido podem prejudicar não só o filme, mas também a luta por inclusão e diversidade. É verdade. O caso de Emília Pérez levanta várias questões importantes sobre o papel da indústria do entretenimento na representatividade. Não basta só incluir personagens de diferentes grupos, tem que ter uma representação de verdade, que respeite cada comunidade. Isso aí talvez uma pesquisa mais caprichada e responsabilidade de quem cria essas histórias. Mas e a gente, que assiste a esses filmes? O que a gente pode fazer? Essa é a pergunta de ouro. O público tem um papel fundamental em exigir representatividade, apoiar filmes que valorizam a diversidade e se manifestar contra histórias problemáticas. Afinal, a representatividade importa e todo mundo tem que fazer a sua parte para garantir que as histórias que a gente vê nas telas mostrem a riqueza e a complexidade do mundo real. É isso aí. E com essa reflexão, a gente encerra a primeira parte da nossa conversa sobre Emília Pérez.
Mas não se afastem, porque na próxima parte a gente vai se aprofundar nas polêmicas da Carla Sofia Gascon e o que rolou depois de tudo isso. A história do filme meio que se repete na vida real, que é esse caso da Carla Sofia Gascon, né? A representatividade volta a ser o centro das atenções, só que agora o foco tá nas ações da própria atriz. É verdade, é uma situação bem complicada. Por um lado, a gente tem a importância de ter uma atriz trans ocupando um espaço importante no cinema, quebrando barreiras e abrindo caminho para outras. Mas por outro lado, os comentários preconceituosos dela são inaceitáveis e causam um impacto muito negativo, principalmente para grupos que já sofrem com discriminação. E o que complica ainda mais a situação é como a Gascon reagiu às acusações. Em vez de assumir a responsabilidade e se desculpar de verdade, ela se colocou na defensiva dizendo que era vítima de ataques exagerados e que os comentários dela foram tirados de contexto. Essa postura dela acabou diminuindo a gravidade do que ela fez e gerou ainda mais críticas. Parece que ela perdeu uma grande chance de usar a visibilidade dela para promover um diálogo sobre respeito à diversidade e combate ao preconceito. No fim, a polêmica acabou ofuscando a conquista histórica dela e manchando a imagem do filme. Com certeza. E esse caso levanta uma questão importante. Até que ponto a vida pessoal de um artista deve ser levada em conta quando a gente analisa o trabalho dele? Dá para separar a arte do artista? É um debate bem complexo, não tem uma resposta fácil. No caso de Emília Pérez, a polêmica da Gascon impactou diretamente o filme, levando ao afastamento dela da divulgação e prejudicando as chances do filme nas premiações. Isso mostra que a indústria do cinema está cada vez mais atenta a comportamentos dos artistas, principalmente em questões de diversidade e inclusão. A tolerância com preconceito diminuiu e o público cobra atitudes coerentes de quem está em posição de destaque. Será que a gente está caminhando para uma cultura de cancelamento, onde qualquer erro do passado pode acabar com a carreira de um artista? Ou essa atenção maior é um sinal positivo de que a sociedade está levando a sério a luta contra o preconceito? Essa é uma questão que a gente precisa pensar com cuidado. Por um lado, é importante que existam consequências para atitudes preconceituosas e que os artistas sejam responsabilizados pelo que fazem. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado para não criar um clima de medo e censura, onde as pessoas fiquem com receio de expressar suas opiniões ou de admitir e se desculpar por erros do passado. É um equilíbrio delicado. Mas voltando a Emília Pérez, o que a gente pode aprender com essa história toda? Emília Pérez mostra pra gente que a representatividade é um processo muito complexo que exige muito mais do que só incluir personagens de diferentes grupos. Tem que ter cuidado, sensibilidade, pesquisa, diálogo com as comunidades representadas e principalmente coerência entre o discurso e a prática. Ou seja, não basta só falar sobre diversidade, tem que viver a diversidade em tudo que faz. Exato. E o caso da Gascon serve como um lembrete de que a representatividade não apaga o passado de ninguém nem tira a responsabilidade pelas ações. A luta por inclusão exige que cada um esteja disposto a rever seus próprios preconceitos e agir de forma ética e respeitosa em todos os momentos da vida. E o público também tem um papel importante nesse processo, cobrando atitudes coerentes dos artistas que admira e apoiando produções que realmente valorizam a diversidade. Sem dúvida, a representatividade é uma conquista de todos e cada um tem que fazer a sua parte para construir um mundo mais justo e igualitário. Depois de toda essa repercussão negativa, fica a pergunta: qual o futuro do filme? Será que ele ainda tem futuro? Bom, o impacto das polêmicas foi grande, né? Emília Pérez tinha tudo para ser um sucesso com 13 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor atriz para Gascon. Mas as chances de levar as estatuetas douradas foram por água abaixo. Parece que a academia não ignorou as críticas e a reação negativa do público, né? A polêmica com a Gascon pesou bastante nessa decisão. A Netflix se afastou da atriz e a crítica especializada detonou a forma como o filme tratou a identidade trans. E agora? O filme vai acabar esquecido. Difícil prever o futuro de Emília Pérez. Pode ser que essa visibilidade toda, mesmo que negativa, desperte a curiosidade do público. As pessoas podem querer assistir ao filme para formar sua própria opinião, mas a rejeição da crítica e de parte do público pode levar o filme a ser cancelado, sumindo dos cinemas e das plataformas de streaming. Emília Pérez virou um daqueles casos que nos fazem questionar os limites entre a arte e a responsabilidade social. O que a gente pode aprender com isso tudo? Acho que Emília Pérez mostra bem a complexidade da representatividade no cinema. O filme deixa claro que esse tema não pode ser tratado de qualquer jeito. Não basta só incluir personagens de diferentes grupos. É preciso ter uma representação de verdade que respeite as características de cada comunidade. E qual o papel dos artistas, diretores, roteiristas, enfim, da indústria do cinema como um todo na construção de histórias mais justas e inclusivas? O diálogo é fundamental. A indústria precisa estar aberta a ouvir as vozes das comunidades que quer representar, garantindo que as histórias delas sejam contadas com respeito e autenticidade. E nós que assistimos esses filmes? Qual é o nosso papel?
O público também tem um papel super importante nesse processo. Questionar, debater, se posicionar diante de histórias problemáticas é essencial. A representatividade é uma conquista de todos e exige que cada um faça a sua parte. É isso aí. E com essa reflexão, a gente encerra nossa conversa sobre a história conturbada de Emília Pérez, um filme que começou como uma grande promessa, mas acabou se tornando um exemplo dos desafios da representatividade no cinema. Emília Pérez nos deixa muitas reflexões. Como a gente pode aprender com os erros do filme para construir um futuro onde as histórias nas telas mostrem a diversidade e a riqueza do mundo real? A gente espera que essa conversa continue. Afinal, a representatividade importa e o cinema tem um papel fundamental na construção de um mundo mais justo e igualitário. E para quem está curtindo o podcast, lembramos que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e às sábados ao meio-dia. Um ótimo fim de semana para todos.